Isaías capítulo 40, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor assim o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: o que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é como a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amantíssimo Deus, nós te louvamos por tua presença entre nós e em nós, por meio do teu Santo Espírito. E rogamos que, segundo a tua bondade e infinita misericórdia, a iluminação do nosso entendimento, a fim de que nós discernamos, compreendamos o que a tua palavra nos ensina, o que a tua palavra nos revela acerca do teu caráter, da tua obra e de tua pessoa. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, e já te louvamos, agradecendo-te por tão infinito e incomensurável amor revelado a nós em teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Isaías, sem sombra de dúvidas, nos revela com beleza poética e profética a boa nova,
da salvação que Deus anseia e concede ao seu povo graciosamente. Este livro, juntamente com a sua mensagem, é considerado por muitos estudiosos como o Evangelho do Antigo Testamento. E, portanto, o profeta Isaías torna-se, pelo conteúdo de sua mensagem, o profeta evangélico, o profeta evangelista, que anuncia as boas novas. O próprio nome do profeta ecoa, reverbera altissonantemente essa mensagem gloriosa, pois o seu nome significa: do Senhor é a salvação. Certamente, queridos irmãos, o nome do profeta Isaías já bradava, já anunciava poderosamente que Deus, e somente Deus, é o Salvador do seu povo. Que só há verdadeira salvação, que só há verdadeira libertação quando o seu povo discerne, compreende e se rende a esta verdade gloriosa de que só há salvação em nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós não sabemos muito acerca deste profeta. O próprio livro nos concede muito poucas informações acerca do profeta. E isso é uma característica não somente do profeta Isaías, da mensagem de Isaías, da profecia de Isaías e, portanto, do livro de Isaías, mas também de todos os livros proféticos. Há muito pouca informação acerca dos seus mensageiros. E isto é importante, pertinente e significativo, visto que ensina-nos que a beleza não está no mensageiro, mas na mensagem. É a mensagem que eles proclamam, a mensagem que eles são escolhidos e levantados para proclamar, que de fato é poderosa, que de fato anuncia-nos a palavra de Deus ao nosso coração. No capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a palavra de Deus nos concede mínimas informações acerca da pessoa do profeta. Diz-nos o texto sagrado que ele era filho de Amós e que ele teve visão de Deus, lhe foi revelada visões de Deus acerca do destino de Judá e também de Israel. E que o mesmo profetizara nos dias do monarca Uzias, mas também profetizara nos dias do rei Jotão, Acás e Ezequias. O que nos revela, o que nos leva a compreender a longevidade do ministério do profeta Isaías. A tradição judaica, acompanhada pela tradição cristã, diz-nos que Amós, o pai de Isaías, seria irmão do rei Uzias. E, portanto, Isaías seria sobrinho do grande rei Uzias, que governou em Jerusalém, no trono de Davi, por mais de 50 anos.
foi uma das monarquias mais longevas, um dos governos mais longevos em Jerusalém, superando inclusive o período áureo da monarquia em Israel, com Saul, Davi e Salomão. Juntos, esses três grandes reis governaram sobre o trono de Jerusalém cerca de 150 anos. E somente o rei Uzias assentou-se no trono de Davi, seu pai, cerca de 55 a 60 anos. O livro do profeta Isaías é muito curioso e ressalta de forma relevante tanto a majestade quanto a soberania de Deus. E, portanto, anuncia a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus. Sua mensagem fora dividida em 66 livros. E nós podemos dividi-lo em dois grandes blocos. O primeiro começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 39. E a temática mais pertinente, mais enfatizada nesse primeiro grupo, nesse primeiro bloco de capítulos do livro, é a majestade do Senhor. Ele é rei, ele é soberano. E é curioso, queridos irmãos, nós compreendermos a razão pela qual o autor, inspirado pelo Espírito Santo, enfatiza tanto a majestade de Deus, a majestade do Senhor. Uma vez que neste período, Judá perdera o seu grande monarca, Uzias, o grande rei, em Jerusalém, houvera falecido, causando instabilidade política, causando incertezas. O povo olhava para o trono e o trono estava vazio. Havia dúvida, incerteza acerca do amanhã. Poderosos inimigos se mancomunavam, planejavam e se erguiam para dominar Jerusalém. O povo estava inseguro. No entanto, queridos irmãos, no capítulo 6, o profeta Isaías nos revela uma das passagens, uma das narrativas mais esplêndidas de todo o livro, onde o profeta contempla a glória de Deus, contempla a santidade de Deus, contempla a majestade de Deus. Enquanto o trono de Davi, enquanto o trono de Jerusalém estava vazio, e a incerteza permeava o coração do povo de Judá, Deus revela-se ao profeta Isaías assentado num alto e sublime trono. O seu séquito enchia de fumaça o ambiente, e anjos, serafins, estavam ao seu derredor, uns olhando para os outros e clamando altissonantemente, e o profeta ouvia o brado angelical que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A mensagem era clara, que Deus estava revelando ao profeta
E consequentemente ao povo era que eles deveriam lembrar que, embora o trono de Jerusalém estivesse vazio, o trono dos céus jamais fica vazio. O trono do universo jamais fica desocupado, porque nele se assenta o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano dos reis da terra, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. O trono do universo não está vazio. E portanto a mensagem que permeia a temática que é enfatizada pelo profeta do capítulo 1 ao 39 é a majestade do Senhor. O rei, não o rei Uzias, o Rei dos reis, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que criou os céus e a terra, o Deus cuja a porção de água de todo o planeta Terra cabe em suas mãos como uma gota d'água. Os grandes reis, as grandes monarquias, os grandes poderios são como pó, são como poeira em suas mãos. Ele não cansa, nem se fadiga. Pelo contrário, ele renova as forças do cansado, ele revigora a força do fadigado. Ele é o Senhor e sobre o seu trono ele se assenta, dominando e sendo Senhor sobre todas as coisas. Sobre tudo que existe, ele domina. Mas do capítulo 40 ao capítulo 66, a ênfase do profeta é na soberania de Deus. E certamente você deve estar pensando que há uma relação entre ambos os blocos e as mensagens que são as ênfases nos mesmos. E eu diria, você está certo. Porque se do capítulo 1 ao 39 a ênfase é na majestade do Senhor, na majestade de Deus, e do capítulo 40 ao 66 a ênfase é na soberania de Deus, ambas estão interrelacionadas. Ele é rei, mas não é rei de uma geografia específica. Ele não é rei limitado a uma geografia, nem limitado a um tempo, nem limitado a um espaço. Ele é o Rei dos reis. Não há geografia que limite o seu domínio, nem o tempo em que o seu domínio esteja circunscrito, porque o seu domínio é os céus e a terra, e a circunscrição, a cronologia do seu tempo transcende o tempo. Está na eternidade. Ele é Senhor. Ele é Deus. E então, queridos irmãos, nós encontramos essas divisões, onde o profeta enfatiza a majestade, capítulo 1 ao 39, e a soberania, capítulo 40 ao capítulo 66. E o que é mais curioso, que permeia este grande e poderoso livro, com uma grande e poderosa mensagem, de que somente o Senhor salva, de que só há salvação no Senhor, é que nós podemos fazer um paralelo também com as divisões da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. Assim como a Bíblia, o livro do profeta Isaías também tem duas divisões. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamentos. O Antigo possuindo 39 livros e o Novo Testamento possuindo 27 livros. Se você tomar o livro do profeta Isaías para refletir nele, para estudar, para pesquisar, você vai notar, perceber essa curiosidade.
O primeiro grande bloco tem 39 capítulos, do 1 ao 39. E o segundo, do 40 ao 66, 27 livros. É tão somente por esta razão que muitos estudiosos da Escritura Sagrada falam do profeta, falam deste livro como a Bíblia em miniatura. E de fato, queridos irmãos, nós podemos certamente discernir e absorver este paralelo. E se há toda essa beleza, toda essa grandeza envolvendo a mensagem de Isaías e o seu próprio livro, nós também podemos ressaltar aqui a grandeza do profeta. Ele é chamado o príncipe dos profetas. E é o príncipe dos profetas, amados irmãos, porque a sua mensagem, a palavra que emana de seus lábios e da pena sagrada com a qual ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, é anunciar que Deus está vindo visitar o seu povo. Que Deus venha ao encontro do seu povo, para consolá-los, para acolhê-los, para redimi-los, para salvá-los, com uma salvação poderosa que transcende a libertação de um cativeiro específico. É uma salvação que transcende um cativeiro, é uma salvação gloriosa que perscruta o nosso íntimo e liberta-nos das cadeias e das algemas do pecado. Isaías profetiza no 8º século antes de Cristo. O reino estava dividido. No norte, cuja capital era Samaria, estava o reino de Israel. No sul, cuja capital era Jerusalém, estava o reino de Judá. Em Jerusalém, a dinastia davídica foi preservada. No norte, 19 reis, todos, indistintamente. No livro das crônicas ou no livro dos reis, aparece insistentemente a mesma expressão. E fizeram o que não agradava ao Senhor, conforme Jeroboão. Reis ímpios, que viraram as costas para Deus, que andaram após os Baalins, que se curvaram a pedaços de madeira, de pedra, de bronze, que sacrificaram em todo o alto e diante de toda árvore frondosa aos exércitos dos céus, e desprezaram o Senhor. Em Judá, embora houvesse a preservação da dinastia davídica, houveram períodos em que reis se dedicaram, se devotaram ao Senhor, e outros que o abandonaram. Outros que lhe viraram as costas, que desprezaram a palavra do Senhor. E é nesse período, 8º século antes de Cristo, que Deus levanta o profeta Isaías, o profeta Oséias, o profeta Miqueias e o profeta Amós. 4 profetas, no chamado período áureo da profecia em Israel. E o único propósito, chamar Israel à conversão. A tal ponto
que o profeta Isaías, cheio de Deus, censurando o povo, palavra de Deus em seus lábios, ele grita, clama altissonantemente: enviei os meus profetas nas vossas praças, no vosso templo e no vosso palácio, nas vossas ruas, clamando de madrugada, pela manhã, clamei insistentemente, mas vocês não me ouviram, gritei, mas vocês não me responderam. Capítulo 26, verso 13. Isaías, ainda censurando o povo, diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. No capítulo 1, a partir do versículo 2, o profeta insiste em exortar o povo e em revelar-lhes a sua indiferença e ignorância quanto ao conhecimento de Deus. E Deus lhes diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura de seu dono, mas Israel não me conhece, Israel não entende. E assim, Deus revela a iniquidade de seu povo e anuncia-lhes que o juízo seria iminente, e a manifestação do juízo e da ira de Deus por causa da iniquidade do seu povo seria consumado no tempo e na história a partir e através do cativeiro assírio e babilônico. O cativeiro assírio se consumou no 8º século, ainda nos dias do profeta Isaías, no ano 722 a.C. O reino do norte foi praticamente destruído pelo Império Assírio. Todavia, Isaías era um profeta do sul. Seu ministério foi vivenciado, experimentado em Jerusalém. E o cativeiro de Judá só se daria no 6º século, portanto, cerca de 100 anos depois. Pouco mais de 100 anos depois dos dias de Isaías. Ocorreu apenas no ano 586. Isso significa dizer, queridos irmãos, que quando o profeta Isaías, a partir do capítulo 40, fala aos filhos de Judá, fala ao povo de Jerusalém sobre uma consolação, está falando de forma profética. O que nós percebemos aqui é uma profecia poética. O profeta, em espírito, profeticamente, ele contempla, ele enxerga o cativeiro babilônico, o juízo de Deus, a ira de Deus sobre o seu povo, levando-os, conduzindo-os ao cativeiro para discipliná-los por causa de sua iniquidade. O autor sagrado, o profeta, ainda ressalta que o cativeiro não haveria de acontecer, o cativeiro babilônico em Jerusalém não haveria de acontecer nos dias de Isaías, porque o rei Ezequias humilhou-se na presença de Deus. O rei Ezequias se prostrou-se na presença de Deus, rogando-lhe por misericórdia. E Deus não somente estendeu os dias de sua vida, como também
protelou o juízo que haveria de se consumar sobre Jerusalém. Portanto, o capítulo 40, nós encontramos aqui uma expressão poética, ao mesmo tempo profética, do consolo de Deus, da graça redentora de Deus sobre o seu povo que estava sofrendo no cativeiro babilônico. Do seu povo que havia levado sobre si as mazelas de uma vida alienada de Deus e agora sofregamente estava à mercê da escravidão em terra estranha. Então o profeta, compelido pelo Espírito de Deus, agora brada profeticamente, prodigiosamente a palavra de Deus, ressaltando que o Deus que havia disciplinado e que havia conduzido-os ao cativeiro babilônico haveria de se revelar, não para julgá-los, não para condená-los, mas para consolá-los, libertá-los e redimi-los. E aqui, nesse texto, nós encontramos 3 ordens de Deus. Porque conquanto o texto nos fale de uma voz que haveria de clamar no deserto, antes desta voz clamar no deserto, anunciando a vinda do Senhor, o encontro do Senhor com o seu povo, antes desta voz bradar no deserto, Deus altissonantemente bradou antes da voz no deserto. A voz divina precede a voz que haveria de bradar e proclamar as boas novas. Certamente, queridos irmãos, nós encontramos um paralelo com Mateus capítulo 3, versículo 3, quando a palavra de Deus nos diz que João Batista é esse pregoeiro das boas novas, que prepara o caminho do Senhor, como um servo que é enviado à frente da comitiva real para preparar-lhe o caminho. João Batista é enviado para preparar a vinda do Senhor, a visita de Yahvé, feito carne entre o seu povo. É por isso que o profeta Isaías chama Deus na sua mensagem de Emanuel. E é Emanuel porque Ele é Deus conosco, Ele é Deus entre nós, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus de lá, é um Deus também de cá, é um Deus que está conosco, é um Deus que está entre nós, é um Deus encarnado, Deus homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas veja bem, há 3 ordens divinas que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto para a nossa reflexão. A primeira ordem divina aparece-nos no versículo 1. É Deus que fala, é Deus que ordena. Perceba que o verbo aparece no imperativo. A ordem divina é: consolem o meu povo. Consolai o meu povo. Por isso o autor, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele brada altissonantemente: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eu chamo a sua atenção, queridos irmãos, para esse pronome vosso. É um pronome possessivo. E é intrigante, é importante que nós consideremos, porque
embora Israel, embora o povo de Deus esteja na visão do profeta, sendo disciplinado por Deus e sofrendo no cativeiro babilônico, este povo não é um povo estranho, este povo não é um povo alheio, este povo não é um povo desconhecido, este povo tem um Senhor, este povo tem um dono, e é aqui dito pelo profeta, o vosso Deus. O Deus de toda consolação, o Deus que se revelara ao profeta Isaías, todo majestoso, todo santo, todo glorioso, como o Senhor dos exércitos. Senhor é este que os anjos glorificam, que os anjos o exaltam, que os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que ama o seu povo, apesar dos seus pecados. E ama o seu povo que aqui o texto revela-nos que ele não deixou de ser o seu Deus. Aleluia. Queridos irmãos, isto é extremamente animador, revigorante, porque imaginemos um Deus que não fosse como o nosso Deus, que a menor falha nossa, que a menor fraqueza nossa nos abandonasse, se excusasse de nós. No entanto, queridos irmãos, o Deus revelado na Escritura, o Deus feito gente em Cristo, o Deus encarnado em Cristo, não é um Deus que nos abandona ao menor do nosso fracasso e diante das nossas vicissitudes. É um Deus que permanece nos amando e permanece o nosso Deus. E isso nos revela, irmãos, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Este povo havia pecado contra Deus, e o profeta Isaías contempla este povo no cativeiro, sofrendo as agruras de viver uma vida alienada de Deus. Mas ainda assim, Deus, quando se revela a este povo, ele diz: consolem, consolem, diz o vosso Deus, consolem o meu povo. Deus chama Israel, Deus chama Judá de meu povo, e diz que é o Deus deste povo. Irmãos, isso é graça. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é favor imerecido. Isso é graça. Apesar das nossas vicissitudes, apesar das nossas ambivalências, apesar das nossas ambiguidades, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das tentações que muitas das vezes nós sucumbimos, Deus permanece o nosso Deus, e é Ele que nos ergue, é Ele que nos levanta, é Ele que nos santifica, é Ele que nos redime, é Ele que nos liberta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos salva. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. E aqui, o imperativo divino, a ordem divina é: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Mas uma pergunta nós devemos suscitar do texto: consolar de quê? No verso 2, olha o que a palavra de Deus nos revela: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Milícia aqui, irmãos, é sofrimento. Milícia aqui é fadiga. Milícia aqui é miséria como consequência de uma vida alienada de Deus. Milícia aqui é luta, é embate, é combate, é conflito.
é distanciamento de um Deus amoroso, de um Deus gracioso, de um Deus todo-poderoso. E então a mensagem de Deus ao profeta e pelo profeta ao seu povo é dizer: é tempo de consolação, não é tempo de juízo, não é tempo de condenação. Eu quero consolar o meu povo, e eu quero falar ao meu povo, ao coração do meu povo. Eu quero bradar o coração do meu povo, eu quero falar em amor, eu quero falar carinhosamente, eu quero falar afetuosamente ao coração do meu povo. E certamente, amados irmãos, isso nos remete à encarnação do Verbo. Porque no Evangelho que São João escreveu no capítulo 3, está escritas as palavras, as doces palavras de nosso bendito Redentor. Quando ele afirma que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E certamente, irmãos, esta é uma palavra consoladora. Porque embora nós sejamos dignos de condenação e nós mereçamos o justo juízo de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor incomensurável de Deus nos é revelado, e esta palavra consoladora altissonantemente brada aos nossos ouvidos e no íntimo do nosso ser, com a doce voz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Chega de fardo, chega de cargas, de jugo. Há uma palavra consoladora para o povo de Deus. Deus está vindo, e Ele já veio e ainda virá para consolar poderosamente o seu povo, a sua igreja amada, que será arrebatada para o encontro com Ele nos ares, e nós estaremos sempre, sempre com o Senhor, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Console o meu povo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que o tempo da milícia acabou e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Queridos irmãos, parece que o texto está dizendo que a iniquidade do povo foi perdoada porque eles já sofreram o suficiente. Mas nós não devemos considerar esse versículo numa literalidade radical. Aqui é um texto profético e poético. O que o profeta está dizendo em nome do Senhor ao povo é que o tempo da disciplina cessou. E agora, há um tempo de consolo, há uma mensagem consoladora, e essa mensagem consoladora anuncia que o pecado, que a iniquidade, ela foi perdoada. Essa é a mensagem consoladora, queridos irmãos, do Evangelho. A mensagem consoladora, a boa nova do Evangelho é que em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus, Deus redime o pecado do seu povo, Deus perdoa as iniquidades do seu povo. O nosso pecado está coberto pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso pecado foi expiado, o nosso pecado foi redimido, o nosso pecado foi justificado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem consoladora. Um poderoso consolo. O poderoso consolo
é que Deus não nos condena, Deus nos justifica. Essa é uma mensagem consoladora, que Deus não nos imputa o juízo, pelo contrário, Ele nos imputa da sua justiça. Essa mensagem consoladora, porque Deus não se alonga de nós, Ele não desiste de nós, Ele vem até nós e morre em nosso favor, para que nele e através dele, no sangue derramado no madeiro, as correntes do pecado sejam quebradas, os grilhões sejam esmiuçados e o seu povo possa cantar o hino da vitória. Estou livre, estou livre, estou livre, livre estou em Cristo Jesus. Aleluia. Mas há uma segunda ordem nesse texto. A ordem divina, mais uma vez, brada altissonantemente. No versículo 2: preparai o meu povo. A primeira ordem é: consolai o meu povo. A segunda é: preparem ou preparai o meu povo. Observe o verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. E a glória do Senhor se manifestará. Aleluia. Prepare o meu povo. Certamente, irmãos, o texto aqui está se referindo ao próprio profeta Isaías. Com uma voz que brada altissonantemente, preparando o caminho do Senhor, ou seja, preparando o coração do povo para se encontrar com Deus, para o encontro com Deus. Não é um encontro em juízo, é um encontro de consolo, é um encontro de redenção. Não é um encontro para condenação, é um encontro para libertação. Então Deus está dizendo ao profeta: preparai, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Anuncia ao meu povo que eu estou indo ao seu encontro, não como um juiz, mas como um redentor. Aleluia! Como um redentor que consola, que redime, que resgata. Esse encontro que no verso 9 o profeta brada dizendo: eis aí está o vosso Deus. Deus haveria de visitar o seu povo mais uma vez. Aqueles que estavam no cativeiro haviam experimentado a visita do Senhor, mas Ele havia visitado em juízo, conduzindo-os para o cativeiro. Mas agora, o profeta diz: eles estão no cativeiro, sofrendo, são escravos. E então o profeta brada a palavra do Senhor dizendo: preparem-se, o caminho já está à espera do Redentor. Ele haverá de visitá-los, Ele haverá de libertá-los, Ele vai levantar reis, vai derrubar reis, vai erguer tronos e vai derrubar tronos para conduzi-los de volta a Jerusalém. Ele visitará vocês mais uma vez, e visitará para consolá-los, para redimi-los, para libertá-los. Todavia, queridos irmãos, esse texto, ele reverbera para além do contexto do profeta Isaías.
E nós sabemos disso, porque a palavra inspirada de Deus, no capítulo 3 do Evangelho que São Mateus escreveu, no versículo 3 está escrito. Mateus, capítulo 3, e o verso 3 está escrito. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O autor do Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ele se apropria do texto de Isaías, ele se apropria da palavra de Deus, que bradou nos dias de Isaías, e então reverbera esta palavra em seus próprios dias. Quando Deus levanta o profeta João Batista, que surge após 4 séculos de silêncio profético, num deserto espiritual, numa seca espiritual, em meio a outro domínio, em meio a outro cativeiro, não em terra estranha, mas da própria terra, sob o jugo de Roma, estava Israel. E o povo clamava, e o povo ansiava, e o povo esperava por um Messias, por um libertador. E então surge o profeta João Batista, cheio do Espírito Santo, clamando, pregando no deserto: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. E se o reino está próximo, o reino de Deus, é porque este rei, ele está chegando, ele está se avizinhando, ele está se aproximando, ele vem ao encontro de vocês. Se arrependam, se convertam a este rei poderoso e precioso. Se arrependam. Não digam de vós mesmos: somos filhos de Abraão. Porque Deus pode suscitar até das pedras, até dessa caixa de som, até mesmo desta mesa de Páscoa, Deus pode suscitar filhos para Ele. Não nos gloriemos nem nos vangloriemos por frequentar uma igreja evangélica. Não adianta estar frequentando a igreja se o coração não estiver circuncidado, convertido, arrependido, debruçado e curvado diante da presença do Senhor. É preciso verdadeiramente estar rendido a Cristo. Filhos de Deus não eram aqueles que descendiam da genética abraâmica. Filhos de Deus eram aqueles que criam como Abraão creu. Creu Abraão na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É isso que nos torna filhos de Deus, é isto que nos faz emergir no reino de Deus, é isto que nos torna súditos deste reino e deste rei que transcende todos os reis, este reino que transcende todos os reinos, o reino de Deus, que é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Prepare o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda do nosso Deus. Observem, queridos irmãos, no versículo 4, que tudo é aplanado. O vale vai ser aterrado. Os montes e os outeiros vão ser aplanados. Tudo é nivelado.
diante de Cristo e diante da glória, da santidade, da majestade do Senhor, todos os homens estão nivelados e por baixo. Quem esteja no vale ou no monte, o vale é aterrado e o monte é ratificado. E o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra que todos nós estamos no mesmo nível. Carentes da misericórdia de Deus, carentes do favor de Deus, necessitados urgentemente de uma intervenção divina, de uma intervenção graciosa, de uma intervenção poderosa, de uma intervenção consoladora, de um consolo que não pode vir de um governo político, de um consolo que não vem de uma arquia humana, de um governo humano, que não procede do homem, que não é desta terra, que não é deste plano, que não é desta dimensão. Ele transcende tempo, espaço, geografia. Ele está na eternidade e habita os céus dos céus e desceu até nós para atender o nosso clamor de socorro. Mas há uma terceira ordem que aparece nesse texto. Terceira ordem, observem, está nos versos 6 ao verso 8. Clamai ao meu povo. Primeira ordem, consolai o meu povo. Segunda, preparai o meu povo. E terceira, clamai ao meu povo. Olha o verso 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que eu devo clamar? Deus está dizendo ao profeta, clame, proclame. Aí o profeta pergunta, e o que eu devo clamar? O que eu devo anunciar? Deus está nos dizendo, clama, igreja, proclama, igreja, anuncia, igreja. E nós, a semelhança do profeta, podemos perguntar, o que nós devemos anunciar? Primeiro, proclame que todo povo, que todo homem é como a erva. E a erva seca, e a sua flor murcha, mas o nosso Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Aleluia! Aqui está o contraste, irmãos, entre o homem e Deus. O homem murcha, Deus permanece. O homem seca e morre, Deus é pleno e vive pelos séculos dos séculos, dos séculos, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, seca-se a erva, cai a flor, mas o nosso Deus e a sua palavra são perenes. Ele é eterno, ele transcende o tempo e o espaço. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Clama, profeta. Clama, diaconisa Márcia, clama, pastor Wagner, clama, presbítero Ari, clama. E o que é que eu devo clamar? Clame que todo homem é erva e a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. O que é que eu devo clamar? Anuncie as boas novas. Oh, aleluia, olha só aqui, irmãos, verso 9, tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, anuncia as boas novas a Jerusalém. Qual era a boa nova do profeta para o povo de Israel? Deus irá libertá-los. E qual é a boa nova de Deus para o homem pecador em qualquer tempo, cultura e geografia?
que Deus liberta do jugo do pecado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo muito vos abençoe.